E aí, crentes, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio do Crentona Ela. A gente vai hoje dar continuidade sobre a nossa conversa sobre disciplinas espirituais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jejum. Talvez não seja a disciplina favorita de todo mundo, mas vamos conversar um pouquinho sobre a importância dela, o porquê fazer, como fazer, um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Sobre as práticas de jejum. Enfim, no dicionário, jejum significa se abster de comida durante um determinado período. Muitas vezes por motivo religioso, né? Que ficar só sem comer é dieta. Não é um jejum de fato. Quer dizer, pela definição da palavra é sim. Mas vocês me entenderam, né? Que ficar sem comer só por ficar sem comer não tem muito sentido. Mas o pano de fundo do jejum é espiritual para nós, quanto cristãos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí a definição é essa: ficar sem comer durante um determinado período, por motivo religioso ou não, no nosso caso, sim. E na Bíblia, né, fala-se do jejum obrigatório pela lei no dia da expiação, que era um dia de arrependimento, né? De purificação dos pecados. Expiação significa isso, purificação. Então as pessoas jejuavam para obter perdão dos pecados, né? Como uma forma de sacrifício de si mesmo para perdão dos pecados. E quando teve aquele período do exílio na Babilônia e tudo mais, quando eles retornaram do exílio, eles incluíram mais quatro dias de jejum e mais um por conta do Purim. Então seriam 5 jejuns mais o dia da expiação. E esse era um tipo de jejum que ao longo do tempo foi meio que mudando um pouco do significado, né, da finalidade. Esses jejuns que eles faziam, esses pós-exílio, tinham muita relação com fatos na história, momentos na história dos antepassados judeus. Então eles jejuavam em prol em memória de algo que aconteceu na história. O cerco de Jerusalém, por exemplo, que é um dos dias que eles jejuam por conta disso, em memória disso. A destruição do templo de Jerusalém, a destruição da muralha de Jerusalém. Então, todo jejum está atrelado a um fato histórico. E aí, o jejum como eles entendiam que essas tragédias que aconteciam era consequência de erros e pecados cometidos pelos seus antepassados, eles jejuavam em forma de arrependimento pelo que os antepassados tinham feito, numa forma de talvez barganha para que não aconteça novamente. Posso estar falando alguma besteira, mas é mais ou menos o que eu consigo entender desses jejuns que foram estipulados ali. E nesse sentido, né, o jejum se torna uma forma de... Como que eu vou explicar? Eles afligiam a própria carne, nesse sentido de ficar sem comer e de trazer sofrimento sobre a própria carne para conseguir um perdão ou para chamar a atenção de Deus para algo que eles estavam fazendo. E nesse sentido, beleza, ok, a gente aflige a nossa carne, mas
o objetivo, a finalidade, talvez, no meu ponto de vista, não seja o jejum, né? Porque jejuar por arrependimento, a Bíblia fala que Deus conhece o coração do homem. E se a gente não se arrepende no nosso interior, no nosso coração, não adianta a gente ter manifestações externas desse arrependimento, você entende? Então, não, a partir de hoje eu vou... Credo. A partir de hoje eu vou ajudar pessoas em situação de rua porque eu me arrependo de uma coisa errada. Mas se você não se arrependeu no seu coração, é hipocrisia. De nada adianta você ter manifestações externas se o seu arrependimento não tiver sido genuíno no seu coração. Então, nisso eu vejo que o jejum talvez não seja muito correto com esse objetivo. E afligir a carne para chamar a atenção de Deus, para que Ele veja, meu Deus, que sacrifício a pessoa está fazendo e tudo mais. Claro, né, que a gente sabe que o Senhor se agrada não do nosso sofrimento, mas de ver quão dispostos nós estamos a fazer algo por Ele. Acho que é essa a análise, porque acho que o jejum é muito mais sobre nós do que sobre Deus, ou mudar a Deus, ou mover Deus a fazer algo por nós. Porque se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Não existe algo que a gente faça que possa mudar os planos e as intenções de Deus. Ele se move em nosso favor por misericórdia, né? Por algo que Ele enxerga que nós não enxergamos. Você consegue seguir a minha linha de raciocínio sem parecer que eu tô falando heresia? Se eu estiver falando alguma heresia, algum amigo teólogo, pastor, por favor, interceda por mim. Então, é mais nesse sentido de algo que precisa mudar em nós do que algo que precisa mudar em Deus, porque o jejum ele vai revelar o que está em nós, o que está dentro de nós, quem nós somos e o quanto a gente está realmente disposto, onde a gente está disposto a ir por Deus, o que a gente está disposto a fazer para colocar Deus no devido lugar dele na nossa vida, porque quando a gente abre mão de alguma comida ou um período sem comer, são prazeres que a gente tem e que a gente está abrindo mão para que Deus seja glorificado através disso. Então você diz assim, não, eu renuncio a um prazer que eu tenho em nome do Senhor. Então você revela ali o seu amor por Deus, o quanto você deseja a presença dele. Então é muito mais sobre nós do que sobre ele. E quando a gente fala sobre mortificar a nossa carne e diminuir a nossa carne, a palavra de Deus também fala que no nosso interior a carne e o espírito estão em guerra. Estão brigando, estão lutando um contra o outro. Então, a partir do momento que você para de alimentar a sua carne e de fortalecer a sua carne, em contraproposta, o teu espírito é fortalecido. Então, não é que Deus fala assim, ai, tadinho, ele tá passando fome ali, vou fazer o que ele quer, vou responder o que ele tá me pedindo. Na verdade é porque o nosso espírito que estava tendo outras distrações e estava enfraquecido começa a ser fortalecido, começa a estar mais atento, porque para pensar, você com fome, tenho certeza que você não consegue pensar em outra coisa. Então quando o nosso espírito está faminto,
ele não consegue pensar em outra coisa. Ele se distrai com outras coisas. Então, quando nós estamos com o espírito forte e atento e alerta, ele consegue prestar atenção ao que o Espírito Santo está dizendo. É para isso que serve o jejum, para que o nosso espírito seja fortalecido e consiga se conectar com o Espírito Santo. E aí sim a gente começa a ouvir melhor aquilo que o Espírito Santo está dizendo a nós. Porque muitas vezes a gente a resposta para algo já foi liberado para nós. Só que nós estamos distraídos com as coisas da carne, porque o nosso espírito está fraco. E aí a gente não consegue com que todos os sentidos dele estejam funcionando perfeitamente. Então, quando a gente jejua, a gente fortalece o nosso espírito para que a gente possa ter maior discernimento das coisas do espírito. E acredito que o jejum precise ser algo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina, porque quando a nossa carne começa a gritar, quando a gente começa a perceber assim que as coisas da carne estão muito fortes em nós, a gente contra-ataca com jejum, com oração e Bíblia, que é o próximo ponto que a gente vai falar no próximo episódio. Então, eu tô com um livro do pastor Luciano sobre jejum. Deixa eu achar pra mostrar. Achei. Tô começando a ler ele agora. Acho que não terminei nem o primeiro capítulo ainda. E porque eu quero que o jejum seja uma coisa mais intencional, né? Essas as disciplinas espirituais, eu quero que elas sejam algo mais frequente, mais constante na minha vida. Então, preciso aprender sobre para fazer da forma certa e tornar isso parte da minha rotina, tornar um hábito. Então, eu espero que isso também se torne um hábito para você, porque eu tenho tornado o jejum já há um tempo, né? Algo que faz parte da minha rotina e eu tenho visto muita diferença espiritualmente falando. Isso fazendo assim, sem muita... não é consciência a palavra, mas sem muito embasamento, no sentido de estudar profundamente sobre o jejum e sobre o que ele pode fazer e tudo mais. Então, talvez eu volte daqui a algum tempo, quando eu estiver mais embasada sobre o assunto, pra gente conversar. Mas o intuito desse vídeo é te fazer entender de que existe importância no jejum e de que a gente precisa olhar o jejum com outros olhos, né? É o que eu tô pensando por aí. Mas, enfim, espero que isso te dê um start de alguma forma e você passe a considerar tornar o jejum parte da tua rotina. Comenta aí no vídeo se você já tem o hábito de fazer jejum, se você concorda com o meu ponto de vista ou se não concorda, esse espaço para nós conversarmos e não para eu ficar aqui falando sozinha. Deus abençoe, te espero no próximo vídeo quando a gente vai falar sobre leitura da palavra de Deus. Beijos.